Boa noite a todos, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos para darmos início à nossa reunião virtual da noite de hoje. Vamos pedir à nossa irmã Priscila para fazer a leitura da página e logo após fazermos a nossa prece inicial. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Examina-te. Não faças nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se, na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Nós agradecemos a nossa irmã pela leitura da página e convidamos a todos os irmãos para fazermos a nossa prece inicial, dizendo assim: Querido Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e bondade, Jesus, mestre, amigo e querido de todas as horas, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em vosso nome, com os corações felizes pela bendita oportunidade que temos de aprender um pouquinho mais dos teus ensinamentos, que possamos estar de corações e mentes abertos para melhor compreender os teus ensinamentos e dessa maneira podermos colocar em prática no nosso dia a dia, buscando a nossa melhoria moral, buscando cada vez mais, Senhor, trilhar a tua seara de amor e de caridade. Abençoa cada um dos irmãos que aqui se encontram na noite de hoje, que possam ser envolvidos pelo teu amor, pela tua paz e sejam atendidos de acordo com as suas necessidades. Te rogamos também, Senhor, por aqueles irmãos mais necessitados do que nós, onde quer que se encontrem, que também recebam essas vibrações de amor.
Envolve a nossa irmã Wanda, que nos trará o estudo da noite de hoje, que ela seja inspirada, trazendo as palavras que toquem fundo os nossos corações e dessa maneira, Senhor, possamos fazer as nossas reflexões para a nossa evolução espiritual. E assim agradecidos por mais esta bendita oportunidade, possamos, com a Tua permissão, dar por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. O tema da noite de hoje é o orgulho e a humildade, e tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 11 e 12, e será a nossa irmã Wanda Genário que nos trará a palavra na noite de hoje. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e a paz do Mestre Jesus esteja conosco. O tema das nossas reflexões de hoje está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurado os pobres de espírito. E o tema para o estudo são os itens 11 e 12, o orgulho e a humildade. Vamos ouvir o primeiro parágrafo do item 11. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espírito que outrora habitava a terra, Deus atribui a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos concede de podermos ajudar em vosso aprimoramento. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tornar minha palavra compreensível. E me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados que estáis aflitos e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude, para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. Meus irmãos, primeiramente, vamos destacar o fato de que um espírito que em outros tempos viveu na Terra e conhece as aflições dos encarnados, e hoje um espírito superior recebe a missão de nos esclarecer sobre o orgulho e o egoísmo. E em sua humildade pede ajuda a Deus para que seja bem-sucedido. A doutrina espírita nos ensina que quanto maior a evolução dos espíritos, mais se tornam humildes e mais caridosos, no sentido de ajudar os encarnados a compreender o ensino do Cristo e nos encorajar a seguir o caminho do bem. No planejamento que Deus tem para a humanidade, sempre enviou espíritos superiores para nos conduzir. E Lacordaire vem nos falar de dois temas que conhecemos muito bem, que é o orgulho e a humildade. Somos visitados, ora por um e ora por outro, pois sabemos que somos imperfeitos e existem feridas em nossas vidas que serão curadas por intervenções materiais, mas outras dependem do nosso comportamento moral. E assim, meus irmãos, o orgulho pode ser um sentimento positivo, que é quando somos bem-sucedidos e sentimos orgulho de nós mesmos. Quando nosso filho passa no vestibular, sentimos orgulho pelo seu esforço. É um sentimento bom. Também devemos ter orgulho de nossas vitórias espirituais, quando conseguimos vencer a nós mesmos em nossas más tendências. Já o orgulho em excesso pode
se tornar um sentimento egoísta, que impede que a pessoa reconheça seus defeitos, seus erros, não consegue pedir ou aceitar ajuda. Acredita ser melhor e mais importante que os outros. E se Deus lhe concede riqueza, é porque ele é merecedor. Se mostra altivo, soberbo, vaidoso e arrogante. Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres. É porque os grandes da terra recebem a sua recompensa aqui. Por serem orgulhosos, acham que seus títulos, suas riquezas, o sangue nobre os torna melhores. Não sabem que Deus criou todos os seus filhos iguais. E o que vai diferenciar um dos outros são suas qualidades morais. E quando os orgulhosos se veem desencarnados e têm consciência da realidade, se dizem justiçados por Deus. Não sabem que pode, através da reencarnação, retornar em condições menos favorecidas e os seus serviçais bem-sucedidos, porque para Deus as virtudes podem elevar o espírito. No livro Depois da Morte, no capítulo 45, Leon Denis nos esclarece: infeliz do homem que se deixou apanhar pelo orgulho. Só poderá libertar-se ao preço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações e de existências obscuras, de um futuro todo de rebaixamento e de humildade, pois aí está o único remédio eficaz para os males que o orgulho engendra. E assim podemos perceber que o orgulho é um sentimento que atrasa e muito a evolução da humanidade. A humildade verdadeira é uma virtude de grande importância, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Está sempre disposto a aprender e a ensinar, deixar brotar da alma o que tem de melhor. Ser humilde não é viver na pobreza extrema. O pobre que é humilde sabe aceitar sua situação com resignação, e o rico que é humilde sabe aproveitar sua riqueza em favor do próximo, porque acima de tudo, a humildade é riqueza espiritual. Ser humilde é ter consciência de sua pequenez. É saber que ainda falta muito para atingir o seu grau de evolução. E está longe da perfeição. A humildade é o alimento das boas ações. Sem ela, é impossível ser caridoso, pois mesmo que faça o bem, não é por ser humilde, é o orgulho que pode estar presente nesta ação. O orgulho se esconde por trás da falsa humildade e da vaidade. Devemos ficar atentos que quando Jesus diz: "Vinde a mim, os pobres de espírito", ele não quer dizer o pobre de bens materiais, mas sim ricos de humildade, pois existe muito pobre orgulhoso e muito rico humilde. Não é a roupa simples que indica a humildade, mas a verdadeira humilde não reconhece em si essa virtude, apenas segue o seu caminho, fazendo bem e servindo a todos. E o Espírito Lacordaire continua nos esclarecendo e nos diz assim: pobre criatura,
és mãe, e teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhe trazer um pedaço de pão. Essa fala do Espírito é justamente para reforçar a necessidade de se fazer a caridade. Uma mãe que se despoja de qualquer sentimento de orgulho e sai a pedir o sustento para os filhos. Nos indica que no momento da dificuldade devemos orar, confiar, buscar a Deus para encontrar um amparo, uma intuição e de alguma forma superar as aflições. Deus nunca nos abandona e pode inspirar aquele que tem um pouco mais de condições de auxiliar. Precisamos acreditar que o sofrimento não é eterno e cada um precisa fazer a sua parte. No item 7, ele continua: E tu, moça, pobre criança, devotada ao trabalho, às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que chorar? O rumor das festas, dos prazeres do mundo, faz bater teu coração? Também desejavas ornar tua cabeça com flores e misturaste aos felizes da terra? Nesse parágrafo, o destaque principal é para a ideia falsa de que aqueles que são ricos não têm dores ou dificuldade. Precisamos lembrar que a Terra é um planeta de provas e expiações. E na condição que estivermos de riqueza ou de pobreza, teremos as nossas dificuldades, nossas dores. Portanto, não devemos desejar a posição um dos outros, pois estamos no lugar certo para conquistar nossa evolução. Somos espírito imperfeito. Ilusão imaginar que o rico está melhor que o pobre. Quantos lamentos existem por trás dessa riqueza? Cada um está encarnado para se reajustar em benefício da nossa evolução e da verdadeira felicidade. E continuando as nossas reflexões, vamos para o parágrafo 8, onde o Espírito nos diz assim: E vós, que sofreis injustiça dos homens, sede indulgente com as faltas de vossos irmãos, pensando que mesmo vós não estáis isento de censura. Isso é caridade, mas também é humildade. E então, meus irmãos, se sofremos injustiça e calúnia do nosso irmão, suportemos com paciência e resignação. Não é fácil, mas se temos uma conduta correta, não há o que temer. Na vida, sempre haverá alguém para nos causar embaraço. E ser indulgente com a falta do irmão é um ato de humildade e caridade. Precisamos desenvolver nosso autoconhecimento, pois só assim podemos evitar que sejamos magoados. É difícil suportar a injustiça, mas devemos refletir que no lugar do caluniador pode também estar cada um de nós, esperando ser perdoado. Claro que é difícil ser humilde o tempo todo, mas se você conseguir, pelo menos algumas vezes, contrariar o orgulho, já é um bom começo. Chegamos ao último parágrafo do item 11. E ele nos diz: Despertais, meus irmãos, meus amigos, para que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Ou seja,
fazer o bem com humildade, que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis da bondade de Deus, quando Ele vos dá tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Que vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que Ele virá trazer-vos. Mas, se continuais insensível à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências, e, no entanto, tão pobre em bons sentimentos, retornai a Deus vosso Pai, e então todos nós que servimos ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos. Que assim seja. Nós vemos aqui o Espírito nos convocando para a nossa transformação, para a nossa renovação. Não podemos mais desperdiçar nosso tempo com o orgulho e o egoísmo. Precisamos, o mais rápido possível, trabalhar a humildade, a caridade e o amor em nossos corações para a reforma íntima e vivermos como uma grande família. Precisamos estar atentos às mensagens enviadas por Deus através dos espíritos superiores, cumprir a vontade do Pai e a sua imensa bondade para conosco. E então agora nós vamos para o item 12. E nos diz assim, né? O espírito Adolphe, bispo de Argel, nos diz que todas as calamidades que assolam a humanidade é responsabilidade do próprio homem, por não respeitarem as leis morais do Cristo. E com orgulho destrói tudo que encontra pelo caminho. Devemos combatê-lo, estudando com humildade o Evangelho de Jesus e viver os seus ensinamentos. Damos valores às coisas materiais, principalmente o ser rico, o ter dinheiro e tudo que se pode comprar. A sociedade trata com indiferença um homem humilde de coração, que segue as leis morais e eleva os corruptos, enganadores e interesseiros. E a sociedade sofre as consequências. Quanto maior a subida do orgulhoso, mais comprometido está com as leis divinas. E o processo de reparação é doloroso, como já vimos. E aquele que mais amou na terra será também mais amado no céu. Enfim, a caridade e a humildade de mãos dadas alcançarão graça diante de Deus. Vamos ouvir agora um texto do livro Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz, psicografia de Antônio Baduí Filho. Nos diz assim: exercício da humildade. Não imponha sua opinião, ouça o argumento oposto. Não se irrite com a crítica, aproveite para considerar. Não evite os menos favorecidos, cumprimente-o com simpatia. Não se revolte contra a doença, aceite a ocasião de disciplina. Não afronte o adversário. Tenha dignidade no triunfo.
Não deprecie o trabalho alheio. Considere que tudo é oportuno. Não despreze a ajuda do outro. Agradeça o auxílio possível. Não alimente superioridade. O valor autêntico não se exalta. Estas são algumas ocasiões de exercício da humildade. E assim, meus irmãos, terminamos o estudo dessa noite. Que Deus abençoe a todos, que tenham um ótimo descanso e muita paz no coração. Gratidão a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Wanda pelas palavras que nos trouxe na noite de hoje para as nossas reflexões. E mais uma vez convidamos os nossos irmãos para fazermos a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por esses momentos que aqui passamos, refletindo nos teus ensinamentos, que possamos, como foi dito na noite de hoje, exercitar a humildade em nossos corações e combater esse que é um dos maiores males para o progresso da humanidade, que é o orgulho. Que possamos ter como guia o teu evangelho de amor, seguindo os teus exemplos, para que possamos assim, Senhor, nos melhorar a cada dia. E assim, agradecidos por esses momentos, rogando, Senhor, a tua proteção para toda esta semana, possamos dar por encerrado este primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Convidamos os irmãos que vão ficar para o tratamento de passe a se manterem sintonizados com a espiritualidade amiga, ouvindo a música até o final, para que sejam assim atendidos de acordo com as suas necessidades. Possamos assim dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja.